Olá, amados irmãos e irmãs. Hoje, dia 13 de outubro, quarta-feira. Quarta-feira, amados irmãos e irmãs, da 28ª semana do tempo comum. Somos convidados a acolher a palavra de Deus, acolhendo-a, fazê-la vida em nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje se encontra em São Lucas, capítulo 11, versículos de 42 a 46. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse o Senhor: Ai de vós, fariseus, porque pagais o dízimo da hortelã, da arruda e de todas as outras ervas, mas deixais de lado a justiça e o amor de Deus. Vós devereis praticar isso sem deixar de lado aquilo. Ai de vós, fariseus, porque gosta do lugar de honra nas sinagogas e de ser descumprimentados nas praças públicas. Ai de vós, porque sois como túmulos que não se veem, sobre os quais os homens andam sem saber. O mestre da lei tomou a palavra e disse: Mestre, falando assim, insulta-nos também a nós. Jesus respondeu: Ai de vós também, mestres da lei, porque colocais sobre os homens cargas insuportáveis, e vós mesmos não tocais nessas cargas, nem com um só dedo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, adentramos no Evangelho de São Lucas, sobretudo no dia de hoje, nesse discurso que é o discurso do ai. Jesus que adverte, Jesus que chama a atenção de dois grupos em específico, os fariseus e os mestres da lei. Vamos observar aqui o que Jesus está, de certa forma, sinalizando. Para os fariseus, ele critica a prática do dízimo, o dízimo das pequenas coisas, da hortelã, da arruda, das ervas. No entanto, aquilo que é de suma importância, junto ao dízimo, que é a justiça e o amor a Deus, era deixado de lado. Justiça, amados irmãos e irmãs, é importante lembrarmos, sobretudo, viver a justiça é estar em conformidade com a lei de Deus, é estar atento à palavra de Deus, é viver, de certa forma, a santidade. Nós vamos observar, sobretudo, dentro dos livros sapienciais, quando nos comprometemos muitas vezes a ler, duas classes, o justo e o ímpio. O justo é aquele que está em conformidade com Deus. O ímpio é aquele que trama todo tipo de artimanhas, de ciladas e se afasta de Deus. Portanto, aqui Jesus está dizendo que os fariseus querem observar as pequenas práticas exteriores, mas quando na verdade a justiça e o amor a Deus é colocado de lado. Poderia deixar assim. Contudo, ele continua. Jesus continua a criticar algumas realidades. Ele diz ainda aos fariseus: Ai de vós, fariseus, porque gostais do lugar de honra nas sinagogas e serdes cumprimentados nas praças públicas. Em outras palavras, se formos tomar o que nós já vimos até aqui, tanto do primeiro ai como deste segundo, e trazer para a nossa realidade, no primeiro momento o Senhor nos convida a amá-lo, a ter este temor a Deus, a viver a santidade, porque todos somos convidados a uma vida de santidade, é vocação universal a todos, sem exceção. Contudo, também o Senhor vai nos pedir para que possamos nos afastar das honrarias deste mundo. Todos, sem exceção, gostam de ser reconhecidos.
Isso nos dá uma certa alegria. Contudo, não podemos viver de modo algum em busca demasiada e somente disto. Quem se humilha será exaltado, e quem se exalta será humilhado, diz o Senhor a cada um de nós. Diante destas palavras, os mestres da lei ficam inquietos, com o coração assim, temerosos, e começam a dizer: falando assim, você também, Senhor, insulta-nos a nós. E então Jesus também repreende. Jesus também diz um ai para os mestres da lei. Ai de vós, mestres da lei, porque colocais sobre os homens cargas insuportáveis, e vós mesmos não tocais nessas cargas com um só dedo. Nós também precisamos tomar cuidado em nossa vida, diante daquilo que vivemos, daquilo que fazemos. Não podemos de modo algum jogar cargas insuportáveis sobre a vida das pessoas. Quantas vezes, talvez, em nossa caminhada, nós vamos julgando, apontando o dedo, falando coisas, quando na verdade esse não é o nosso papel. O nosso papel é viver um caminho de discipulado, é seguir ao Senhor. Seguindo o Senhor, amar a Deus e ao irmão. É viver este caminho. E se for pedir, se for de certa forma cobrar algo, também devemos viver e fazer, dar testemunho. Não viver esta situação de não tocar nas cargas pesadas nem com o dedo só. O que Jesus está criticando aqui? Sobretudo a observância da lei. A lei de Deus, que era então para ser observada, que era para ser um caminho de liberdade em Deus, muitas vezes era tomada pelos pequeninos como cargas insuportáveis. Imagina, você estando vivendo a sua caminhada e de repente começa a se falar constantemente: você está nessa situação porque é pecador, você não sei o que, você não sei das quantas, enfim. O Senhor nos convida a vivermos como discípulos e não como juízes. Nós não podemos de forma alguma colocar sobre os outros cargas insuportáveis. Antes devemos reconhecer: todos estamos a caminho. Que o Senhor nos ajude a completar esta graça de nos unirmos verdadeiramente a Ele. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.